Aqui, meus irmãos, nós vamos ver a instituição das festas do Eterno. Em Levítico 23, capítulo 23, versos 1 e 2, nós vamos ver assim diz a palavra de Deus. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: As solenidades do Senhor que convocareis serão santas convocações. Estas são as minhas solenidades. E aqui, meus irmãos, o Eterno vai elencar todas as solenidades, que são 8 celebrações, a começar com o próprio Shabat, que está aqui no verso 3, e depois vem a festa de Pessah, que está no verso 5, depois nós temos a festa dos Asmos, que está no verso 6 e até o 8, depois nós temos a festa de primícias, que vai do 9 até o 14, amém? Molho das primícias, essa aqui é a primícia da cevada. Depois nós temos do 15 em diante a Pentecostes, que inclusive tem a contagem do Homer, amém? Louvado seja Deus. Nós vamos depois ter no 24, 23 ao 25, a festa de trombetas, memorial sonido de trombetas. Depois nós vamos ter, irmãos, do 26, aleluia, até o 32. Nós vamos estar falando de Yom Kippur, amém, que é a sexta festa. Depois nós estaremos do 33 até o final, a festa dos tabernáculos. Então, nós vemos aqui as 8 festas do Eterno, 7 festas, mais o Shabat, amém? E nós vamos ver, meus irmãos, que essas festas, como nós temos comentado com os queridos irmãos, são festas que já estão presentes desde o início, meus irmãos, como nós podemos ver aqui no livro de Gênesis, no capítulo em Levítico mesmo, que nós estamos examinando aqui no capítulo 23, verso 2, você vai ver comigo, meus irmãos, que quando ele se refere às solenidades, que são as festas, a palavra em hebraico é moed. Estou aqui marcando para os irmãos, amém? A palavra moed. Men, vav, ain e dalet. Amém? Essa palavra aqui significa santas convocações, significa solenidades. Mas, na verdade, meu irmão, se você for pegar a etimologia dessa palavra em hebraico, essa palavra quer dizer compromissos agendados, ou tempos determinados, ou tempos designados. Amém? Então, essa palavra moed quer dizer as festas. E depois ele fala das santas convocações, que são os feriados, né, que devem ser guardados, que estão aqui, que é a Mikra, né? Men, aleluia, está aqui, meus irmãos, só um minutinho. Men, Kuf, Resh e Aleph. Mikra. Isso aqui significa as convocações, tá? Santas está aqui, Kodesh. Amém? Mais embaixo aqui, Kodesh. Tá, irmãos? Aqui, então, você tem as santas convocações, só que a gente vai ver que essa palavra moed, meus irmãos, que significa solenidades, ela está presente em Gênesis, capítulo 1. Ou seja, nós vamos verificar aqui em Gênesis, Bereshit, capítulo 1, meus irmãos, no versículo 14, quando Deus vai criar as festas do Eterno. Veja bem, meus irmãos, não, em Levítico 23 é colocado para Moisés falar com o povo, mas a criação, que também está no livro de Gênesis, que foi escrito por Moisés, está aqui no versículo 14, quando Deus vai criar o sol, a lua. Diz assim, irmão, capítulo 1 de Gênesis, verso 14, e disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para fazer separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados.
e para dias e anos. Ou seja, o sol, a lua, eles foram criados para servirem de sinais proféticos, não é o que estamos vendo hoje aqui, mas também servem para determinar o que? Os tempos determinados, que é Moed. E você vai ver, meus irmãos, louvado seja o nome do Eterno, que é aqui os tempos determinados, está aqui o radical Moed, ó. Men, aqui, irmãos, Men, Vav, Yud e Dalet. Isso foi criado antes do Adão. Esses tempos determinados por Deus foram designados antes de Adão. Por isso, meus irmãos, que muitas vezes ali, até no livro de Apocalipse, fala para o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Por quê, irmãos? Porque a parte, os tempos determinados, inclusive a morte de Yeshua e sua ressurreição, foram determinados antes da fundação do mundo, antes da criação do homem. Aleluia! E aqui nós vemos, meus irmãos, que essas festas, elas são eternas. Elas estão aqui, irmãos, antes da criação de Adão. Porque Adão só vai ser criado ali no verso 26, meus irmãos. Amém? No verso 26, quando o Eterno fala, façamos o homem à nossa imagem, no sexto dia. E no quarto dia é que foram criados, amém? As festas do Eterno, Moed. E nós vemos, meus irmãos, muito apropriadamente, que as festas do Eterno, que nós temos o dever de guardar, meus irmãos, e observar os seus estatutos. Na verdade, as festas não são estatutos, são testemunhos, né, meus irmãos? Que nem o Shabat é um testemunho, amém? É um mandamento da espécie testemunho, a guarda do Shabat, a guarda das festas. E aqui nós vemos, meus irmãos, que as festas, elas guardam todo o profético, toda a profecia, meus irmãos, de toda a história. Porque a primeira festa que nós vimos aqui, meus irmãos, depois do Shabat, é Pessa. Quando diz aqui no livro de Levítico 23:5, no primeiro mês, aos 14 do mês pela tarde, é a Páscoa do Eterno, Pessa. E você vai ver comigo, meus irmãos, que Yeshua morreu exatamente na Pessa, no dia de Pessa, quando o cordeiro estava sendo sacrificado no templo de Jerusalém, na hora do sacrifício da tarde, e Yeshua entregou o seu espírito, meus irmãos. E o apóstolo Paulo, apropriadamente, ele fala aqui, na carta de 1 Coríntios, capítulo 5, verso 7, ele diz, alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Isso aqui a gente faz antes de Pessa. Amém? A gente tem que limpar nossas casas do fermento. Né, irmãos? Paulo está dizendo aqui para a igreja primitiva tirar o fermento de casa. Como a gente também tira, meus irmãos. Amém? Porque é um mandamento para a igreja primitiva. E aqui ele fala, na sequência, porque Cristo, nossa Páscoa, morreu na Páscoa, foi sacrificado, morto. Quando? Em Páscoa, por nós. Amém? E a segunda festa, meus irmãos, que está no versículo seguinte, foi exatamente a festa de Asmos, que começa nos 15 dias desse mês. Amém? Aos 15 dias do mês primeiro é a festa de pães asmos, que nós já vimos o apóstolo Paulo falando ali para nós limparmos as nossas casas, como a igreja primitiva limpava também, meus irmãos, porque a igreja primitiva cumpria a Torá de Adonai, e o apóstolo Paulo também cumpria, amém? E nós estamos aqui falando hoje da parte profética das festas, amém? E aqui nós vamos ver
que é a segunda festa. O apóstolo Paulo fala, por isso, façamos a festa dos pães asmos, não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Amém? Ele aproveita a festa dos asmos e também nos fala da importância de nós meditarmos na malícia do fermento e na maldade e termos sinceridade e verdade do pão asmo. Louvado seja Deus. E aqui, meus amados, nós vamos ver a terceira, que vai aqui, ó. Toda hora que ele fala, o Senhor falou a Moisés, é uma festa. Amém, meus irmãos? E aqui fala, e falou o Senhor a Moisés, dizendo, fala aos filhos de Israel, quando houveres entrado na terra, que vos hei de dar e fizerdes sua colheita, então trareis o molho das primícias da vossa cega ao sacerdote. E ele moverá o molho perante o Eterno, para que sejais aceitos. No dia seguinte é o Shabat, o sacerdote o moverá. Esse Shabat aqui, irmãos, é o primeiro dia de Asmos, que também é um Shabat. Eu já expliquei para os irmãos, que está aqui no verso 7. No primeiro dia tereis santa convocação, nenhum trabalho fareis. Amém? Então aqui, irmãos, é o dia após. É o dia das primícias. Mas essa primícia aqui, meus irmãos, que está aqui, não é a primícia do trigo. A primícia que é entregue em peça no templo é a primícia da cevada. Porque a cevada, ela madura antes do trigo em Israel. Em Pentecostes é apresentado a primícia do trigo. Mas a primícia da cevada é apresentada na semana de Pêssar, na festa, comumente chamada de festa das primícias, o Rabicurim. E aqui, meus irmãos, nós vamos ver que Paulo vai dizer que Yeshua ressuscita nas primícias. Em 1 Coríntios, capítulo 15, meus irmãos, você vê que tudo é a carta de 1 Coríntios. A carta de 1 Coríntios fala de 4 das festas. Falou agora de Pêssar, falou de Asmos e está falando agora de primícias. 1 Coríntios 15, Paulo fala a ressurreição de Cristo em primícias. Mas se de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Aleluia! Cristo é primícia, é o pão de cevada. Aleluia! Pão puro. E aqui, veja bem, no verso 23, ele volta a falar que a ressurreição está ligada às primícias. Olha só, meus irmãos, coisa linda. Mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias. Cristo na festa de primícias. Olha, Cristo é como se ele botasse aqui a palavra. Entre Cristo e primícia, a palavra ressuscitou. Cristo ressuscitou nas primícias. Depois, os que são de Cristo ressuscitarão na sua vinda. Aleluia! Amém? Então está muito claro, meus irmãos, tanto aqui no versículo, que Cristo ressuscita, meu amado, na festa de primícia da cevada. Não da primícia do trigo, não. Na festa da primícia da cevada. Depois os que são de Cristo ressuscitarão na sua vinda. Louvado seja Deus, irmãos. Então nós estamos vendo, meus irmãos, que aqui as festas estão sendo cumpridas na risca, meus irmãos. E a quarta festa, aqui, meu amado, é a festa que começa aqui, louvado seja Deus, amém? Na festa de Pentecostes, que fala da outra primícia, que é a primícia do trigo, amém? Ali em 9, 10 e 11, é a primícia da cevada. Agora aqui vai falar da primícia do trigo, porque vão ser contadas 7 semanas inteiras. Amém? É diferente desse daqui, da primícia, do versículo 11, que é apresentada no dia seguinte, é o Shabat. Shabat, não Shabat de sábado, Shabat de feriado. Amém? E aqui nós vamos ver, meus irmãos, que nessa festa aqui de Pentecostes, que é a quarta festa, vai ser feito o quê? A capacitação daquele lá de Yeshua, ou seja, da igreja de Yeshua, do ajuntamento de Yeshua. Amém? Diz aqui em Atos, capítulo 2, e cumprindo-se o dia de Pentecostes,
estavam todos concordemente no mesmo lugar. E veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então, amados, você veja bem que a quarta festa também já se cumpriu. Cumpriu com a descida do Espírito Santo, que Yeshua, ele prometeu aos apóstolos ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Então, ali em Jerusalém, meus irmãos, que ali Jerusalém é o centro de todos esses sinais, a morte foi em Jerusalém, amém? O sepultamento foi em Jerusalém, que é a festa de Asmos. A ressurreição foi em Jerusalém. E também, meus irmãos, a descida do Espírito Santo foi em Jerusalém. E nós vamos ver, meus irmãos, que agora faltam 3 festas. Em Levítico, meus irmãos, capítulo 23, no verso 23, vai falar da festa de trombeta, são 3 versículos. E ele vai falar agora, e falou o Senhor a Moisés, ele vai anunciar mais uma festa, dizendo, fala aos filhos de Israel, dizendo, no mês 7º, tirei, no primeiro do mês, primeiro dia de tirei, tereis descanso, memorial com sonido de trombeta, santa convocação, nenhum trabalho servil fareis, mas oferecereis oferta queimada ao Eterno. Bem, então lá, meus irmãos, no primeiro dia do 7º mês, que normalmente ocorre em setembro e às vezes em outubro, inclusive nesse ano correrá em outubro, tem a festa de trombetas. Essa festa, meus irmãos, ela aponta para o arrebatamento da noiva de Yeshua, que é formada por todo o povo que cumpre a Torá e as palavras de Yeshua, meus irmãos. Amém? Quem vai participar do arrebatamento, primeiro tem que crer no arrebatamento, né, meus irmãos? E depois cumprir Torá e as palavras de Yeshua. E vai estar também na carta de 1 Coríntios. Paulo fala, meus irmãos. Vamos lá. 1 Coríntios 15. Nós vamos agora no versículo 51. Você vê que o profeta primeira que ele escreveu aos Coríntios. Amém? Louvado seja Deus. Diz assim, meus irmãos, eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Então ele está falando, na verdade, nem todos morreremos, mas todos os que não morrermos, naquele dia seremos transformados, todos os salvos. E ele agora vai explicar o momento. Num momento, num abrir e fechar de olhos, esse abrir e fechar de olhos, meus irmãos, já expliquei para os irmãos, que é uma expressão idiomática, judaica, que é o período que vai desde o pôr do sol até o anoitecer. Ou seja, o período de transição da fase azul para a fase escura. Nesse período de transição, ante a última trombeta. Por que Paulo fala a última trombeta, meus irmãos? Porque a última trombeta, meus irmãos, a festa que é caracterizada pela última trombeta é a festa de trombetas. Por que a festa de trombeta é chamada de a festa da última trombeta? Porque são feitos 100 toques na festa de trombetas, sendo que todos os 99 primeiros se repetem. E são só 3. São 3 toques que tocam 99 vezes. E o último toque, que é chamado Gadol Tequiá, ele é diferente dos outros. Por isso que é chamado a último toque, ou última trombeta. Então, na última trombeta, que é a festa de trombetas, porque diz aqui, meus irmãos, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis.
e nós seremos transformados. No dia de festa, num dia de festa de trombetas, meus irmãos, que é futuro isso, ocorrerá o arrebatamento, porque aí Paulo fala, convém que isso que é corruptível, que é o nosso corpo, se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal, se revista da imortalidade. Então, será em festa de trombetas. Amém? Na sequência, meus irmãos, e é uma sequência temporal, cronológica. Depois vem a festa de Yom Kippur. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: mas aos 10 dias do 7º mês será o dia da expiação, que quer dizer Yom Kippur. Tereis santa convocação e afligirei as vossas almas. Aí, meus irmãos, é um dia que nós todos fazemos. Eu acredito que esse ano vai ser, acredito que será ou num Shabat ou no domingo. Amém, irmãos? Eu tenho que ver direitinho, mas vai ser lá para o dia 11 e 12 de outubro. O santo jejum que nós todos estaremos, amém? Fazendo as 25 horas de jejum para a honra e glória do Eterno. E é um dia que, obviamente, não pode ter trabalho nenhum, né, meus irmãos? E aqui, essa festa, meus irmãos, de Yom Kippur, ela é chamada também, e quanto à festa de trombeta é chamada de a festa da última trombeta, a festa de Yom Kippur é chamado de a festa da grande trombeta, ou rijo clamor de trombeta, rijo, forte clamor, grande trombeta. E aonde que está dizendo quando é que esse cumprimento será, meus irmãos? Está aqui no livro de Mateus, e Yeshua fala, amém? Vai ser ao final da grande tribulação, amém? Mateus 24, ele fala da grande tribulação, e ao final das aflições daqueles dias, veja bem, Mateus 24, verso 29, e ao final, e logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará luz. Isso aqui é o final da tribulação, irmãos, quando Yeshua estará descendo do céu junto conosco, é claro. Amém? E a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão. Por quê, irmão? No final da grande tribulação, só vai ter na terra praticamente as pessoas que foram marcadas com o sinal da besta. E aí vão todas se lamentar porque viram que foram enganados. Amém? E aqui diz, irmão, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos, com rijo clamor de trombeta. Olha só, meus irmãos, é o Yom Kippur. Amém? Ele fala isso aqui para dizer, é no Yom Kippur futuro. Esses anjos aqui, irmão, são mensageiros. Aqui está traduzido como anjos, mas como mensageiros. Esses anjos aqui não são anjos celestiais, são seres humanos. Amém? Que Deus vai ter algum gentio, meus irmãos, que não receberão a marca. E esses gentios que não receberem a marca, eles serão mensageiros nesse dia e ajuntarão os escolhidos de Yeshua. Quem são esses escolhidos, meus irmãos? Os judeus, que vão estar espalhados pelo mundo inteiro, desde os 4 ventos, de uma extremidade à outra dos céus. Amém? Porque os judeus que estiverem vivos no final da grande tribulação, meus irmãos, eles já serão todos eles salvos, porque eles são só o remanescente. Os outros 2/3 vão ser mortos durante a grande tribulação, porque vão se aliar com o anticristo. Mas esses aqui são os escolhidos. Amém? Aí é o judeu mesmo, tribo. Amém, irmão? Aqui não é enxertado, não. Aqui são os judeus escolhidos. Essa palavra aqui é para o povo de Israel, definida para o povo de Israel. Amém? Judeu mesmo. Não é enxertado, não. Aqui, no final da grande tribulação, são os judeus que serão salvos. Amém? O remanescente de Israel. E aqui, irmão, para concluir, meus amados, nós vamos ver que no capítulo 23, no verso 33, ele vai falar: e falou o Senhor a Moisés, dizendo:
fala aos filhos de Israel, dizendo: aos 15 dias deste mês sétimo, será a festa de tabernáculos ao Senhor por 7 dias. Amém? A festa de tabernáculos, meus irmãos, é a festa do reino. Nesse dia será inaugurado o reino milenar. E por que que o reino milenar, ele vai ser... Onde é que diz que o reino milenar será celebrado em tabernáculos? Está aqui, meus irmãos, vou procurar aqui rapidamente. Está no livro de... entre outros versículos, está no livro de Zacarias, meus irmãos. Amém? Porque o reino vai ser estabelecido em festa de tabernáculos. Zacarias, meus irmãos, capítulo 14, né? Ele vai falar da mesma maneira, né, que Yeshua está voltando, né? E o Senhor sairá e pelejará contra estas nações, como pelejou no dia da batalha. Amém? E então ele vai destruir os ímpios. Amém? E aqui diz, verso 9, e o Senhor será rei sobre toda a terra. Amém? Então é Yeshua reinando na terra. E aqui, irmãos, é onde vai começar a celebração da festa. E acontecerá que todos que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém, ou seja, como Yeshua vai eliminar, irmão, quase toda a humanidade, por causa que se abandonaram o caminho do eterno. Mas alguns vão sobrar das nações, que são esses que vão reunir os judeus pelo mundo. Então, esses que restarem subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, em Jerusalém, e para celebrarem o quê? A festa dos tabernáculos. A festa do tabernáculo, meus irmãos, é a festa inaugural do milênio, do reino milenar de Yeshua. Amém? A festa de tabernáculos é inaugural. E aí, meus irmãos, é felicidade total. Né, meus irmãos? É só bênção, não tem mais morte, Satanás preso, o plano está aí completado. Amém? Glórias a Deus. Então, isso aqui, irmão, já está aqui, final de Apocalipse, né, capítulo 20. Amém? Já é a festa de tabernáculos. Então, meus amados, aqui nós vimos o plano profético e da importância da gente guardar as festas, meus irmãos. Porque toda vez que a gente guarda a festa, a gente diz: Pai, nós cremos nas tuas festas e no cumprimento profético delas, e cremos na Torá, porque é na Torá que está escrito essas festas. Amém? Então, meus amados, que o Espírito do Eterno continue falando ao coração dos irmãos. Amém? Vimos aqui vários cumprimentos proféticos, futuros e passados. Que o Eterno abençoe a todos. Amém e amém.